fruto da terra indígena. Assim, honorável corte, eu tenho a honra, nesse momento, de estar aqui, nesse momento histórico dos povos indígenas do Brasil, e passar a palavra para o cacique Marcos, para finalizar essas alegações. Boa noite a todos e todas. Agradecer a oportunidade. Inicialmente, pedir força aos nossos encantos, nossos ancestrais, que nesse momento se encontra aqui no meio de nós. Me chamo Marcos, sou cacique do povo Chucuru, está localizado no município de Pesqueira, a 214 quilômetros de Recife. Tenho 38 anos e quero aqui apenas fazer um relato dos acontecimentos ao longo desse processo de demarcação do território Chucuru. Lembro-me, muito jovem, 8 anos de idade, acompanhando o meu pai, o cacique Chicão, dando início a todo o processo de recuperação do nosso território, que ali estava totalmente invadido pelos latifúndios. Lembro-me que, por muitas vezes, várias vezes, andamos de aldeia em aldeia, arregimentando o nosso povo, porque ali já não afirmava a sua identidade étnica por conta da presença dos latifúndios que ocupava aquele espaço, coibia a presença e os nossos ritos, nossos rituais, os nossos costumes e nossas tradições. Mas mesmo assim, o grande guerreiro da paz, Chicão Chucuru, junto com outras lideranças, o nosso saudoso grande guerreiro, nosso pajé Zequinha, nosso chefe espiritual, conseguimos, aos poucos, trazendo as famílias e assim conseguimos juntar o nosso povo que já vivia disperso nas diversas aldeias, porque tinha medo de se afirmar enquanto Chucuru, porque era perseguido, eram assassinados. Nós temos relato que muitos do nosso povo foram esquartejados vivos na praça em Vila de Simbres, numa aldeia no nosso território, simplesmente pelo fato de falar a nossa língua materna. Então sempre pairou dentro do território Chucuru, onde nós hoje ocupamos, uma crescente violência. E não é simplesmente pelo fato do início do processo de demarcação do território. Isso é secular. Mas um povo pacífico e guerreiro, e conseguimos ir avante. Então vi aqui os testemunhos dos peritos que passaram pela corte, nos seus depoimentos. E quero dizer, até pela questão do tempo, que a reconquista do território Chucuru não é mérito e não foi mérito de uma ação do governo federal, do governo brasileiro. Se hoje nós estamos com o território demarcado, homologado, em fase de desintrusão, ainda está inconcluso o processo, foi porque o nosso povo, a nossa organização sociopolítica, pela necessidade de estarmos com a nossa mãe terra na mão, para assim termos o nosso contato com nossos ancestrais. Por isso, nós tivemos que tomar atitudes que foi retomar, reconquistar o nosso território. Então, boa parte daquilo que foi dito aqui, das indenizações que ocorreram, observe que as indenizações começaram em 2001, assim como foi relatado. De 90 a 2001, boa parte do território já estava nas nossas mãos. Os latifúndios fora do território. Então, o governo só pagou essas pessoas porque já estavam fora do território. Porque sempre houve uma pressão política nossa no sentido de que o Estado brasileiro cumprisse com o seu papel. E a única ferramenta, o único modo de
de pressionar o Estado brasileiro a agilizar o processo de demarcação, não tinham outra alternativa. Era expor as nossas lideranças, expor o nosso povo à reconquista do território nas nossas retomadas. Portanto, a violência crescente dentro do nosso território. E aqui já foi relatado. Eu vi meu pai ser assassinado. Eu vi o filho do pajé levar um tiro de espingarda calibre 12 que ficou aberto o seu espaço. Isso eu muito jovem. Muito jovem. Isso, até hoje, carrego na minha memória. O sofrimento que ainda hoje perdura dentro do nosso território. Hoje, ando com escolta policial, em virtude do compromisso assumido pelos nossos encantados em defesa do nosso território. Quero dizer que o fato de ter hoje 6 ocupantes não indígenas dentro do território e que não tem o nosso consentimento, é uma estratégia, foi uma estratégia nossa da organização sociopolítica em não reagirmos diante de tantos assassinatos já ocorridos dentro do território chucuru. E que sempre temos procurado o Estado brasileiro para que possam resolver, solucionar esse caso, indenizando essas pessoas que ali se encontram. Eu diria que o território chucuru hoje é um vulcão que está ativo e a qualquer momento ele pode explodir. E assim atingindo as famílias que ali ocupam o nosso território. Então há uma grande preocupação nossa, enquanto líder representando aqui a nação chucuru, que é preciso que o Estado brasileiro tome as medidas cabíveis, imediatas para solucionar esse problema. Quero ainda dizer de que, no meu ponto de vista, e é uma situação emblemática que nós temos vivido no nosso país, a situação chucuru é um caso clássico do que acontece com os demais povos no nosso país. Temos relato de terras indígenas que tem mais de 50 anos que estão tramitando. Muitos que inclusive estão demarcados, homologados, como o caso do Guarani Kaiowá, que estão morando nas margens das BRs, porque o Estado não tira os latifúndios e realoca os nossos irmãos para os vossos territórios. Então nós temos uma situação extremamente emblemática, principalmente na conjuntura atual, onde nós temos visto, e aqui faço uma fala do meu pai, que na época dizia, se nós fôssemos depender do Estado brasileiro, já não existia mais nenhum índio nesse país. Isso era foi uma fala do meu pai, o cacique Chicão, na época, que até hoje me recordo. E que isso eu tenho vivenciado ao longo desses dias. Faço parte do Conselho Nacional de Política Indigenista e tenho visto incansavelmente o ataque por parte do Estado brasileiro, tanto do Executivo, Legislativo, quanto do Judiciário, em relação aos direitos dos povos indígenas e a morosidade na demarcação dos nossos territórios. Quero dizer que não há nenhum consentimento por parte do povo chucuru em relação aos ocupantes, que queremos a imediata retirada. Também, só para aqui terminar e finalizar a minha fala, dizer que os ocupantes que estão lá dentro e as escolas que temos dentro do nosso território, chegamos hoje em torno de quase 3.000 alunos. Esses 3.000 alunos que estão dentro do território chucuru, todos são chucuru. Os não indígenas que estão dentro do território têm um transporte específico da Prefeitura Municipal que faz o translado dos não indígenas para estudarem na cidade de Pesqueira. Não estuda dentro do território chucuru, porque a educação ela é específica e diferenciada, garantindo assim a nós todos os costumes, crenças, línguas e tradições. Do mesmo modo, o sistema de saúde, só são atendidos os indígenas que vivem, que ocupam os nossos espaços territoriais, os limites territoriais. Então, gostaria apenas de esclarecer esses fatos. Muito obrigado pela oportunidade. Gracias a la representación de las presuntas víctimas. Le pido a la Secretaría que tome en consideración el tiempo para también otorgárselo a la representación del ilustre Estado, a quien le doy en estos momentos la palabra.